Oi pessoal, nesse vídeo falaremos sobre integrais iteradas. São integrais da forma integral de a até b da integral de c até d de f de xy dy dx. Observem que y está variando entre c e d e x variando entre a e b. Então, vamos fazer um exemplo. Observe, integral de 0 a 3, da integral de 0 a 1, x e na xy, dy dx. Então, nesse caso, aqui é a nossa integral em y, e a integral externa é a integral em x. Como resolveremos essa integral? Então, usaremos o método da substituição. Vou chamar de I1 a integral x e na xy dy. Vou usar o método da substituição chamando o expoente da exponencial de u. du, derivando em relação a y, x dy. X dy é o nosso termo que aparece aqui do lado. Então, nós temos uma integral I1 nova, que será a integral de e na u du, cujo resultado é e na u mais uma constante, claro, porque essa integral aqui não é definida. Então, a nossa integral I1 terá como resultado e na u, e u é xy, e na xy mais uma constante. A integral de 0 a 1 de x e na xy dy tem como resultado e na xy. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu sugiro que coloquem y variando entre 0 e 1, indicando a variável, para não substituir na variável errada. Nós ficaremos com e na x menos e na 0, que é 1. Então, temos aí o nosso primeiro resultado. Esse resultado nós vamos colocar na nossa integral original. Então, ficamos com integral de 0 a 3 de e na x menos 1 dx. Integral de e na x menos integral de 1 dx, x. E aplicamos o teorema fundamental do cálculo, avaliando em 3 primeiro, limite superior, e na 3 menos 3, menos aplicação no limite inferior, e na 0 menos 0. E na 3 menos 3 menos 1, e na 3 menos 4. Então, esse é o resultado da nossa integral iterada. Teorema de Fubini. O teorema de Fubini garante que quando nós temos uma integral em uma região retangular, ou seja, onde, por exemplo, nessa primeira integral, x varia entre a e b e y varia entre c e d, é possível trocar a ordem de integração. Então, observe, a nossa primeira integral começa-se fazendo a integral dy e depois a integral dx. Na igualdade, vemos que temos primeiro a integral dx e depois a integral dy. Podemos aplicar o teorema de Fubini, então, quando tivermos a integral dupla em um retângulo. Então, nosso exemplo. Calcule a integral de 0 a 1 da integral de 0 a 2 de x4, y2, dy dx. Aplique o teorema de Fubini. Este é um exemplo apenas para a gente calcular as integrais de duas formas e observar que nós obtemos o mesmo resultado. Então, faremos primeiro a integral em y. X é constante, então nós ficaremos com a integral de 0 a 1 de x4, integral de 0 a 2 de y2 dy, e o dx é a parte externa. Integral de 0 a 1 de x4, integral de y² dy, y ao cubo
sobre 3. E vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, com y variando de 0 até 2, dx. Bom, agora eu vou deixar ainda a integral em x, eu já poderia resolvê-la, mas eu primeiro vou aplicar o teorema fundamental. Então, 2 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3 dx. Então, temos 8 terços, integral de 0 a 1, x4 dx. 8 terços, x5 sobre 5, com o x variando de 0 a 1, aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então, nesse caso, nossa integral resulta em 8/15. Esse é o nosso resultado. Agora, vamos inverter a ordem de integração para calcular. Como se faz essa inversão? Integral de 0 a 2, integral de 0 a 1, x4 y2, dx dy. Tá? Observe que o x está variando de 0 a 1 e o y variando de 0 a 2. O que significa isso graficamente? Graficamente, nós temos o x variando de 0 a 1 e o y variando de 0 a 2. Então, nós estamos calculando a integral nesse retângulo aqui. Então, vamos lá, fazendo a integral em x primeiro. Integral de 0 a 2, y2 é constante, integral de 0 a 1, x4 dx dy. Então, a nossa integral x5 sobre 5, teorema fundamental do cálculo aqui, com o x variando de 0 até 1, teremos então 1/5 menos 0 dy. Nosso 1/5 é constante, a integral de y² dy é y ao cubo sobre 3. Teorema fundamental do cálculo, então aqui temos a aplicação entre 0 e 2. Aplicamos no limite superior, 2 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Então, temos aí o nosso resultado, 8/15, que coincide com o resultado obtido anteriormente na integral resolvida na ordem anterior. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.